Olá, estudantes do sexto e sétimo ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje a gente vai trabalhar um tema que a gente já trouxe aqui, né? A gente já fez aí uma relação dos polígonos regulares com os triângulos, mas eu preciso trazer novamente, porque hoje eu quero trazer para vocês a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Então, eu vou trazer aqui o conteúdo polígonos regulares para que a gente possa relembrar e ampliar um pouco mais esse conhecimento. Beleza? Então, vem comigo pensar um pouco. Se liga aqui nesse problema, né? Nessa ideia que eu trouxe para que a gente possa entender a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Durante a elaboração de móveis planejados, um marceneiro recebeu uma encomenda para que fosse feita uma mesa de madeira idêntica à da imagem a seguir. Analisando o polígono formado pela face superior da mesa, qual a soma dos seus ângulos internos? Então, a gente precisa ver que polígono foi formado aqui e a gente precisa ver quantos ângulos internos eu tenho aqui na imagem. Então, você já pode ir tentando identificar aí qual é o polígono formado, né, do tampo da mesa, quantos ângulos a gente encontra, vai pensando nessa ideia do que a gente precisa resolver aqui e vem comigo relembrar um pouco o conteúdo e ampliar um pouquinho mais esse conhecimento. Polígono é a região limitada por segmentos de reta, os quais constituem linhas fechadas que não se cruzam. Então, eu tenho o polígono convexo e o polígono não convexo, né? O polígono convexo, e a gente pode chamar o não convexo de côncavo, tá? Um polígono convexo é um polígono chamado convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, o segmento AB está totalmente contido no interior do polígono, independentemente da posição dos pontos A e B. Então, a gente pode perceber que ele vai ser convexo quando dois pontos que estão no interior do polígono, né, formam um segmento que está inserido, está totalmente contido dentro do polígono. Então, é importante que a gente perceba essa relação. Por quê? Porque o côncavo, ele já vai ter uma relação diferente. Esses dois pontos, né, que estão dentro do polígono, né, necessariamente ele não vai estar com o segmento totalmente inserido no polígono. Então, se liga aí. Um polígono será classificado como côncavo ou não convexo quando um segmento de reta formado por dois pontos A e B não estiver inteiramente contido na região poligonal, tá? Então, vejam aqui, ó, que o ponto A, isso aqui é um polígono, mas ele não é um polígono convexo. Por quê? Os dois pontos aqui, ó, que estão dentro do polígono, o ponto A e o ponto B, quando eu traço, né, esse segmento de reta, então o que é que ocorre aqui com esse segmento de reta? Um pedaço do segmento de reta está fora do polígono. Então, ó, por essa região aqui está fora do polígono e ele não está contido nessa região poligonal, tá? Então, a gente tem aí um polígono côncavo, tá? Então, se liga nessa ideia. O convexo, a gente vai ter a ideia de que dois pontos, né, no polígono, dentro do polígono. Se o segmento de reta estiver totalmente inserido dentro do polígono, é um polígono convexo. Se dois pontos que estejam aí inseridos no polígono, dentro do polígono, e eu traço o segmento de reta e um pedacinho desse segmento de reta saiu de dentro do polígono, né, está externo, então ele é chamado de côncavo. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir. Então, seguindo com a nossa aula, a gente traz aqui a ideia dos polígonos regulares, né? Da onde vem a ideia do polígono regular? Né? Será que vem... ele tem ligação com o polígono côncavo, né? Com o polígono convexo? Vamos lá. Um polígono pode ser classificado de acordo com as suas características, ou seja, pelo número de lados ou de ângulos. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Então, um polígono que tem os lados iguais com as mesmas medidas, ele é chamado de equilátero.
Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo, tá? Porque ele tem a mesma medida, né? Os ângulos têm a mesma medida, beleza? Então, sabendo disso, a gente identifica que os polígonos convexos são regulares. Mas quando é que o polígono convexo ele é regular? Quando apresentam os lados e os ângulos congruentes. Então, é importante que ele seja equiângulo e equilátero, tá? É importante que ele tenha as medidas dos lados iguais, né? E as medidas dos ângulos iguais. Então, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Então, vamos analisar aqui, ó, o retângulo, ângulos congruentes, né? Veja que ele é um polígono equiângulo, porque ele tem, ó, ângulos congruentes com as mesmas medidas, um ângulo de 90, 90, 90, 90. Mas os lados não são congruentes. Eu tenho lados paralelos que têm a mesma medida, né? Só os lados paralelos, né? Ele não todo polígono não tem os lados iguais, tá? Então, esse lado aqui paralelo a esse são iguais e esses são iguais a esses. Aqui no losango, a gente tem o quê? Lados congruentes. Então, percebam que é um polígono equilátero. Percebam que tem a mesma medida, mas os ângulos não, tá? Os ângulos são diferentes. A gente percebe que aqui, ó, ele é mais fechadinho e aqui um pouco mais aberto. Então, os ângulos não são iguais. Mas o quadrado, né, tem os lados e os ângulos congruentes. Então, logo, ele é um polígono regular, porque ele tem, ó, os ângulos tendo a mesma medida e os lados também a mesma medida, tá? Então, para que o polígono seja regular, é importante que ele tenha tanto os lados quanto os ângulos congruentes, tá? Com a mesma medida. Beleza? Vamos seguir? Então, seguindo com a nossa aula, o que é que a gente precisa relembrar ainda? Os polígonos serão regulares quando se encaixarem nos seguintes requisitos. Todos os seus lados congruentes, ou seja, tiverem exatamente a mesma medida. Se liga nisso, guarda isso, relembra, porque a gente já trouxe isso aqui. Todos os seus ângulos internos forem congruentes, isto é, possuírem a mesma medida, e forem inscritíveis em um círculo, ou seja, quando todos os seus vértices forem pontos de uma mesma circunferência, tá? Então, é importante que a gente tenha essa ideia, guarde isso, para não esquecer jamais. Então, o retângulo, ele não é um polígono regular, tá? Mas o quadrado, sim, é um polígono regular. Então, vamos aos elementos dos polígonos. Por que eu quis trazer isso de volta? Porque eu quero trabalhar a medida dos ângulos internos. Lembram lá que a gente quer trazer aqui a soma dos ângulos internos de um polígono? Então, vamos lá. Os elementos de um polígono são vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos e diagonais. Então, eu tenho aqui, ó, vértices, né? A gente pode perceber aqui o vértice, tá? Lado, ângulo interno, essa parte interna aqui, essa região interna, ângulo externo, que é formado a partir do prolongamento que eu faço aqui, né, de um dos lados do polígono, tá? E a diagonal. Isso aqui tem diagonal, né, que ele faz a ligação aqui, ó, de um ponto a outro, tá? Então, os vértices constituem o ponto de encontro de dois segmentos de reta. Ó, aqui, ó, ponto de encontro de dois segmentos de reta. Os lados são todos os segmentos de reta que formam um polígono. Lado, 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 né? E assim sucessivamente. A gente tem o ângulo interno. Ângulos internos são os ângulos formados por dois lados consecutivos do polígono, localizados no seu interior. Então, ó, lados consecutivos, né? E eu tenho o ângulo aqui que é formado. Os ângulos externos são formados por um lado da figura, juntamente com o prolongamento do lado adjacente. Então, ó, prolongo esse lado aqui, ó, fiz o prolongamento, e aí eu pego e encontro o ângulo externo, ó, com o lado, né, de um dos... conjuntamente com o lado de do polígono, tá? E a diagonal, ou seja, as diagonais, são segmentos de reta que fazem a ligação de dois vértices não adjacentes, ou seja, não consecutivos. Então, eu tenho aqui, ó, né,
a diagonal, veja aqui, ó, esse vértice ligando, isso aqui não é diagonal, isso é o lado, então, por isso que ele diz que não são consecutivos, né? Então, é importante que a gente veja essa relação, tá? Então, lembrando disso, vamos trabalhar a ideia dos ângulos internos, que aí eu quero trazer para vocês a soma dos ângulos internos de um polígono. Em um polígono regular, todos os ângulos internos são de mesma medida, tá? Então, a gente já sabe isso. O triângulo, né? Tem triângulos que têm suas diferenciações, tá? Então, vão ter... depende do triângulo. É importante que a gente perceba que o triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, é o que a gente vai usar nessa representação aqui. Porque tem o triângulo retângulo, né? Tem outros triângulos que não vai se enquadrar muito nessa ideia, não. Só o triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, e a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180. Então, o equilátero, ele vai ter o ângulo de 60 graus. 60, 60, 60. 3 vezes 6, 18. Ele vai dar 180 a medida do ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, a gente sabe aí desse triângulo equilátero. Então, tem que se ligar aí para que a gente possa entender melhor. Então, ó, o quadrado, né? O pentágono, né? O hexágono, né? Que a gente pode ver essa relação, eles vão ter ângulos iguais, tá? Medidas de lados iguais e ângulos iguais. Então, se a medida de um ângulo interno é conhecida, é possível determinar a soma dos ângulos internos ao multiplicar seu valor pelo número de ângulos. Então, se eu conheço o triângulo é tranquilo. Principalmente o equilátero, é tranquilo, porque se o equilátero tem os 3 lados iguais, e eu sei que o ângulo dele é de 60 graus, cada ângulo dele é 60 graus, então eu tenho que 60 é um deles, e aí eu vou pelo número de lados, ó. Pelo número de ângulos, desculpa. Pelo número de ângulos, tá? O que é que a gente vai fazer? Multiplicar 60 vezes 3. Não tem 3 ângulos? Então, ó, eu vou ter 180. Então, a soma do triângulo equilátero, dos ângulos internos do triângulo equilátero, daria 180 graus, tá? Então, esse S aqui é a soma dos ângulos internos do polígono. O A é a medida de um ângulo interno. E o N é o número de ângulos internos, tá? A quantidade de ângulos internos que aquele polígono tem, certo? Então, deu para entender? Vamos seguir. Vamos agora entender a soma dos ângulos internos de um polígono. Para determinar a soma dos ângulos internos de um polígono, sem conhecer a medida de um ângulo, utilizamos a expressão soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes n menos 2, onde n é o número de lados. Eu não tenho a medida do ângulo, eu só sei a quantidade de lados daquele polígono. Então, eu preciso descobrir a soma, né, através dos lados. Então, esse n aqui vai ser o número de lados. Se liga nessa dica. Lá eu tenho o valor do ângulo, né? Eu sei do ângulo do polígono. Então, eu só faço multiplicar, né, pela quantidade de ângulos que tem. Então, 60 vezes 3, como a gente fez, 180, né? Então, aqui não. Aqui eu preciso do número de lados, porque a única visibilidade que eu tenho são os lados. Eu não tenho a medida daquele ângulo. Então, eu preciso o quê? Saber o número de lados. Para calcular o valor de cada ângulo, é preciso dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados do polígono. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá para a soma. A soma dos ângulos internos do polígono regular com 6 lados, eu vou precisar o quê? Substituir na expressão o número de lados. Então, 180 vezes 6 menos 2. Lembrando que primeiro eu vou fazer a parte do parênteses, né? Subtrair 6 menos 2, que vai dar 4, e fazer a multiplicação com 180 graus. Então, 180 graus vezes 4 vai dar 720 graus, tá? Então, é importante que a gente veja essa relação, mas aí vai que o problema me peça o valor da medida do ângulo. O que é que eu tenho que fazer? Para calcular o valor de cada ângulo, é preciso dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados do polígono. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A é igual à soma dos ângulos internos, né? Ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos, dividido pelo número de lados.
720 graus dividido por 6, 120 graus. Beleza? Deu para entender? E se a gente observar, né, não tem dificuldade para realizar isso. É só eu saber o número de lados do polígono e fazer a substituição aqui na fórmula e realizar o cálculo, tá? Então, vamos seguir para que a gente possa continuar compreendendo. Vamos solucionar o nosso problema? Vamos lá. Presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, não tem? Vamos ver quantos ângulos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos, se a gente for observar, né? Mas a gente quer aqui o número de lados. Por quê? Eu não tenho a medida desse ângulo. Então, eu não posso fazer a soma dos ângulos apenas com o valor do ângulo e multiplicando pelo número de ângulos que eu tenho aí, né? Aqui eu preciso o quê? Descobrir, né, essa soma de ângulos através dos lados, né, do polígono. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Não é isso que ele quer? Ele não quer a soma dos seus ângulos internos, né, do tampo da mesa, da parte superior da mesa. Então, ó, como o polígono da face da mesa possui 8 lados, então temos que soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes n menos 2, que está aí entre parênteses, substituindo 8 aqui, ó, na fórmula, né, onde tem o n, eu vou ter 8 menos 2, que vai ser 6. 180 vezes 6, 1080 graus, tá? Então, é importante eu saber o número de lados. O polígono precisa ser regular, tá? Para que a gente possa fazer esse trabalho de soma dos ângulos internos de um polígono. É importante que a gente se ligue nisso. Então, eu preciso ter a ideia do que é um polígono, né? Côncavo e convexo. De que o convexo, né? Que o polígono convexo, ele é um polígono regular. Para, a partir daí, descobrir quem são esses polígonos regulares, né? Que tipo eles são. E aí entender um pouco mais sobre esse processo. Então, é importante que eu perceba, né, que nem todos os polígonos são regulares, mas que eu tenho polígonos regulares que vêm para aquela seleção que a gente trouxe antes, né? Da ideia de que todos os ângulos e todos os lados precisam ser iguais. Então, para isso, para a soma dos ângulos internos de um polígono regular, eu preciso dessa ideia, tá? E é importante que vocês levem para o conhecimento de vocês. Vejam que um assunto que a gente trouxe anteriormente, ele agora, para ser ampliado, eu precisei retomá-lo. Por isso eu digo, é importante que sempre que vocês estiverem trabalhando um novo conteúdo, que é a soma dos ângulos internos de um polígono regular, eu preciso entender tudo sobre polígonos para poder entender o porquê da soma desses ângulos, né? Então, é importante que vocês saiam aí fazendo toda a retomada do conteúdo para dar continuidade. E ainda tem mais, ainda tem cálculo de diagonais, que quem sabe em outra aula eu trago aí, que tem relação também com polígonos regulares. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir, né? Hoje, a gente conseguiu aprender que polígono é uma região limitada por segmentos de reta, os quais constituem linhas fechadas que não se cruzam. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Os elementos de um polígono são vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. E em um polígono regular, todos os ângulos internos são de mesma medida, tá? Então, se liga a isso aí, que é importante a gente saber. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão S, né, soma dos ângulos internos, igual a 180 graus, vezes n menos 2, onde n é o número de lados. Para calcular o valor de cada ângulo, é preciso dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados do polígono. Beleza? Deu para entender? Porque aí, nesse caso, eu não tenho a medida do ângulo. Quando eu tenho a medida do ângulo, basta multiplicar pela quantidade de ângulos que o polígono tem, né? Que aí eu encontro a soma dos ângulos. Beleza? Deu para entender? Então, se liga aí, acho que em outra aula eu trouxe quais eram esses polígonos, o triângulo, o quadrado, né? O pentágono, o hexágono. Então, relembra quem são eles. Se liga nessa questão dos lados de cada um,
Porque você, sabendo a medida dos lados de cada um, resolve sair tranquilinho, sem problema, sem aperreio. Beleza? Então, as referências da aula de hoje e para você, o meu abraço. Porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui, trazendo um pouco desse conhecimento da matemática. E eu espero encontrá-los na próxima aula. Até lá!